Nossa Senhora, tô cheio de velho do meu lado aqui, eles não aprendem a fazer programa. Meu Deus do céu, eu tô cheio de velho do meu lado aqui. Tô cheio de velho, a começar do Maurílio da ponta lá. Os caras não aprendem. Os caras não aprendem. Boa tarde a você que está nos acompanhando agora. Muito obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Para quem está nos acompanhando nesta tarde, 12h30 desta segunda-feira brava, Dia dos Namorados. Olha, eu tenho uma concepção que nem vale a pena eu falar aqui de Dia dos Namorados. Não vale a pena eu falar, não vale. Porque namorado, na minha opinião, só uma palhinha aqui, ó, vem de priscas eras, tempos atrás. Na época, aí eu chamo de novo Maurílio, Rui Guimarães, Matusalém, Flávio Carvalho, Dudu não, que ele é novo. Hein? Vem de tempos atrás que você conhecia a moça, batalhava aquele conhecimento, muito, batalhava aquele conhecimento para depois chegar a os dois num consenso de que iria iniciar um namoro. Vamos iniciar um namoro. Aí veio a nomenclatura, veio namoro, namorado, Dia dos Namorados. Iniciava um namoro que você levava quase um ano para encostar o dedo no dedo dela. Quando perto dos pais. No cinema você pegava na mão e tal. Namoro, você levava um certo tempo para você chegar a um pedido de noivado. Um pedido oficial de noivado. As etapas iam sendo cumpridas. Daí do pedido de noivado, que era o pedido de casamento extraoficial, vinha depois de um certo tempo de noivado, uns mais, outros menos, o pedido de casamento. E aí o casamento. Hoje não. Hoje é ficante, né, Afonso? Hoje é boa tarde, no dia seguinte, bom dia, dormiu bem, querida? Os dois juntos. Depois perguntar o nome. É para ver se está certo. Como é que você chama mesmo? Aqui. Como é que você chama mesmo? É para ver. Eu não estou recriminando. Eu estou dizendo que o namorado, Dia dos Namorados, foi lá atrás. Lá atrás. Esse é dia do ficante. Lá atrás, porque... Não é nada de ficante. Dia dos Namorados foi lá atrás. Ele foi lá atrás. E ele foi sustentado bravamente pelo comércio. Sustentado pelo comércio, bravamente, só pelo comércio. Só, bravamente. Hoje não existe. Se você me perguntar, era melhor lá atrás ou era melhor agora? Não, essa avaliação eu não vou fazer. Porque eu vivi o tempo de lá de trás. Quem vive o tempo de hoje tem um pensamento totalmente diferente, que pode ser muito superior ao meu. A situação pode ser melhor, às vezes até para evitar um mal-entendido lá na frente, já corta aqui, enfim. Mas hoje é Dia dos Namorados. E para você que é namorado, meus parabéns, o Rui, você tem que mandar um abraço pro Rui, tá namorando. O Rui tá namorando. O Rui tá namorando. O Eduardo tá namorando. Um grande abraço para você que é namorado, que você que é namorada. Vai gastar seu dinheirinho, nem que seja no restaurante, mas vai gastar seu dinheirinho junto. Vai lá gastar o seu. Você gasta o seu e ela gasta o dela. E que a coisa seja recíproca, mas que o objetivo seja único, de muito amor e que dê certo sempre na vida e no final o casal seja muito feliz. Bom, eu também não vou ficar fazendo mais análise individual de Atlético e Cruzeiro e América aqui, em todos os segmentos, todos os setores do que eu vi, porque já está ficando chato. Eu só vou falar o seguinte. Felipe Santana e Eraso não jogam no Atlético Paranaense, nem no Goianiense e nem no Avaí. Peguei o pessoal lá de baixo, né? Essa zaga não joga como titular nesses times. Não joga como titular nesses times. Não joga, e essa zaga não é reserva como titular nesse time. Essa zaga não senta no banco desses times. Agora eu estou falando, não é porque eu vi ontem, nem hoje não. Eu estou vendo há muito tempo. Aí eu vejo o Felipe Santana fazer um jogo mais ou menos, eu dou uma respirada, depois ele vai e faz uma borrosqueira. E o Eraso, desde que chegou aqui, nunca foi um zagueiro para falar assim, o atleta está bem servido de zagueiro ali com o Eraso. Nunca foi. Então, essa zaga não joga no Atlético Goianiense, nem no Paranaense e nem no Avaí.
e nem no Avaí. E não joga também... No Vitória, que é lanterna. Eu ia chegar lá, que foi o lanterna. No Vitória, que eu vi jogar contra o Atlético. Mas ela joga no nosso Atlético Mineiro. Ela joga no nosso Atlético Mineiro. Joga no nosso Atlético Mineiro, a zaga. O Danilo não joga no Atlético Paranaense, não joga no Goianiense e não joga nem no Avaí nem no Vitória. Estou falando do Danilo. Que nem como lateral esquerdo, nem como volante, nem como atacante, nem como 10, nem como ala, nem como goleiro, nem como reserva. Ele não joga em nenhum lugar desses times. Não joga. Não joga. O Danilo não joga. O que eu quero dizer com isso é o que eu falo sempre aqui de elenco. O Atlético não tem elenco. Ah, tem 6 jogadores machucados. Quando esses 6 jogadores voltarem, eles vão formar um time. Forma um time com 2, 3 jogadores sobrando meia boca. 2, 3 sobrando meia boca. Meia boca. Ah, o Casares é titular? O Casares é titular. Otero? Não. Otero é reserva. E o Otero é aquele que eu chamo de meia boca. Igual pescoço de girafa. Lá em cima e lá embaixo. Lá embaixo e lá em cima. Lá em cima e lá embaixo. Lá em cima e lá embaixo. Lá embaixo e lá em cima. Lá em cima e lá embaixo. Lá embaixo e lá em cima. Então, minha gente, não adianta. É opinião minha e eu respeito todas as outras em contrário. O time que está sem 6, 7 jogadores, claro que ele sente. O Barcelona sente, o Real Madrid sente, o Bayern de Munique sente. Todos, todos. O Mônaco do nosso Gemerson, todos os times, o Chelsea, qualquer time sem 6 titulares vai sentir. Ele vai sentir, mas vai olhar para o banco e vai tentar corrigir. Só que o Atlético sente, sem 6 titulares, e quando usa o banco, continuam faltando os 6 titulares. Ou é mentira minha? Quando ele pega no banco e bota para jogar, estamos sem 6 titulares. Vou colocar isso aqui. Continua faltando 89,9%, 90% dos 6 titulares. O banco não atinge 10% para corrigir uma posição. Eu queria uma só. Não consegue corrigir uma. Esse elenco do Atlético, entre aspas. Então não tem jeito, não tem jeito. Não vou mais culpar o Roger, porque não tem jeito. Eu culpo o presidente Daniel Nepomuceno. Coitado. Eu vou culpar porque ele contratou, ele fez boas contratações, mas infelizmente não foram suficientes. Não foram suficientes. O Atlético não tem elenco. Se o Atlético perder um jogador, ele tem problema. Agora, quando perde 6, é filme de terror, é uma tragédia, é uma catástrofe. Se o Atlético continuar jogando, se o Roger continuar dando azar, e o Roger também tem os momentos de lambança, se o Roger continuar dando azar de perder 6 jogadores em mais jogos do Campeonato Brasileiro, e se chegar numa definição de Copa do Brasil para a próxima etapa, e Libertadores, com essas ausências que ele não tem culpa, ou de cartão, ou de departamento médico, o Atlético não tem a menor condição, não tem a mínima condição, não tem. Não tem, os caras não têm recurso, e não dá para exigir do cara. Ele não tem recurso, ele não pode mostrar mais do que aquilo que a gente está vendo. Não dá. O que você vai exigir do Danilo mais? O que você vai exigir mais do Danilo? Ele não tem mais nada para mostrar. O que você vai exigir mais do Eraso? Ele não tem mais nada para mostrar. O que você vai exigir mais do Felipe Santana? Ele não tem mais nada para mostrar. Não tem mais, eu não vou pegar. A garotada não quer sacanagem. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Não vou falar não, podia falar. Porque tem muito jogador da base do Atlético também que tem que ser base do Metaluzina de Lafayette e do Meridional de Lafayette. Tem que ser base lá. Tem que ser base lá. Mas eu vou deixar a meninada que já é pai de 4, 5 filhos, a meninada que já é pai de 4, 5 filhos, que já toma conta da casa, porque é o chefe da família, vou deixar essa meninada de lado. Deixar essa meninada de lado, não vou falar da meninada não. E agora, associado a isso, tem o Robinho, que não está jogando nada há muito tempo. Mas nada. Não está jogando nada há muito tempo. Robinho está com o nome dele, Robinho, e com a nossa esperança. Robinho, em 1 minuto ele vira um jogo. Está enganando a você, a mim, ao treinador e a ele mesmo. Há muito tempo. O Fred não está jogando nada há muito tempo.
Há muito tempo, está usando o corpo dele. Está usando o corpo dele para jogar e não está dando certo. Ainda mais quando ele usa dando bundada no adversário, fazendo pivô, de costa para o gol. Aí ele não consegue mesmo. Quando ele chuta uma bola na trave, virou o rei da cocada preta. Mas o Fred é o mesmo pensamento. Não, em 1 minuto ele decide o jogo. E o Elias? O Elias, o Elias teve um momento bom, pá, caiu há muito tempo. Agora você fala, o Daniel contratou errado? Claro que não. Foram excelentes contratações que eu queria, eu no meu time, eu fui o primeiro a levantar a bandeira e falar, tiro no alvo, 10 pro Daniel. Pô, mas que lê do engano, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Que lê do engano. Pelo amor de Deus, esses caras não estão jogando nada. Nada. O Robinho tem uma dividida, ele tira o pé. Mas tira, não. Mas ele não vai para dividida, não. Mas não vai mesmo, ele não é bobo. Ele tira o pé. Já não está fazendo, não faz mais as jogadas que a gente quer que ele faz. Não é aquele Robinho que a gente... Não estou falando de Robinho de 10, 15 anos atrás, não. Eu estou falando de Robinho no Atlético, que já teve bons momentos, mas não está mais. Mas a gente vai analisar o Robinho lá de trás e vai analisar o Robinho que pode ser. Não. Estou analisando o Robinho de hoje. De hoje. Quando eu digo hoje, do jogo de ontem. O último que eu vi, de ontem. O jogo de ontem. Que coisa, que tragédia, que filme de terror. Mesma coisa para o Fred, mesma coisa para o Elias. Então, gente, olha, eu para machucar muito atleticano, eu vou machucar muito atleticano, entre eles e vou contrariar a diretoria do Atlético, onde eu tenho grandes amigos, vou contrariar a diretoria do Atlético. O time do Atlético, com todos esses medalhões, com todas essas estrelas, não chega a lugar nenhum. Se não tiver uma atitude do presidente e do treinador para cima do Fred, para cima do Robinho, para cima do Elias. Eu estou citando esses três, porque esses três são os caciques. Ou estou mentindo? Esses três são os caciques do Atlético. Vitor, a gente deixa de lado. Esse é o concurso. Esse aí eu vou deixar de lado. Não vou misturar o Vitor. Não vou misturar. Os que estão machucados, também vou deixar de lado, porque há muito tempo que eu não os vejo jogar. Vou deixar de lado também. Mas esses que estão jogando, 3 jogadores, Fred, Robinho e Elias, deveriam jogar. E se esses 3 jogarem, eles desequilibram. E fazem um Atlético 1 milhão de vezes do que aquele Atlético que a gente viu ontem. E depois eu ouço o Felipe Santana dizer o seguinte, nós perdemos na vontade, na garra. O cara quando fala isso, você tem que botar na rua, não é não? Nós perdemos na vontade, quer dizer, nós não tivemos vontade, quem teve foi o outro. Então vai embora, meu filho, você está justa causa, vai embora. Nós perdemos porque nós não tivemos garra, não tivemos vontade. Nós não perdemos na técnica, mentira sua. Vocês perderam na garra, na vontade e na técnica, porque o Vitória foi mais time que o Atlético o jogo inteiro. O Atlético teve momentos assim de 1, 2 minutos de bola no pé e desordenadamente, desvaradamente, no bumba meu boi, um para cada um e Deus para todos. Um para cada um e Deus para todos, chutar uma bola na trave e mais nada. Pronto, eu estou fazendo uma análise como comentarista que eu vi o jogo do Atlético inteirinho ontem. Depois eu fui para o Mineirão trabalhar. Ainda bem que eu fui para o Mineirão trabalhar porque eu vi futebol. Eu vi futebol. Eu estava vendo o jogo do Atlético e fiquei horrorizado como comentarista e como torcedor. Eu falo os dois. Eu não tenho que fazer média com ninguém, nem com você, nem com a diretoria do Atlético, nem com a diretoria A, B ou C, e nem com o Vitor, nem com o... Eu não tenho que fazer. Eu fiz análise como... Eu estou fazendo como comentarista e como torcedor. Como torcedor, o meu time foi pro saco há muito tempo. Como comentarista, eu tenho que pesar algumas coisas, desfalques, mas eu não estou vendo nenhuma perspectiva no time do Atlético. Nenhuma! Eu quero... Inclusive aos amigos que eu tenho lá dentro, que eu tenho muitos conhecidos dentro do Atlético. Tenho alguns amigos. Dizer, gente, vocês estão trabalhando com o murro na ponta de faca. O presidente contratou bem, mas agora está faltando a atitude dele. A atitude dele está faltando. E há muito tempo, e aí eu rendo as minhas homenagens ao presidente Daniel Nepomuceno. Ele não contratou diretor de futebol. Durante todo o tempo que o Maluf brigou, lutou contra a doença, em respeito ao Maluf,
ao caráter, ao bom caráter, ao amigo do presidente Maluf, em respeito ao profissional Maluf. Ele não contratou. Eu acho que ele agiu acertadamente. Mas isso aí, eu sei, eu tenho essas informações, ele, desde o início, quando ficou definido que era uma doença grave, que ele ia ter problemas para voltar a trabalhar, pelo menos um tempo muito grande para voltar. Todo mundo torcia para que o final não fosse esse que foi, que o final fosse um final de recuperação e voltar a trabalhar, mas ele sabia que o tempo seria muito grande para a batalha, para o Maluf vencer a batalha, seria muito grande. Então, há muito tempo que ele vem trabalhando com um número maior, com uma comissão, tipo uma comissão, que envolve Carlos Alberto, que envolve André Figueiredo, agora um pouco mais ativo, o próprio Domênico Bering, aquele pessoal que está no futebol, envolvido em continuar trabalhando no futebol. No futebol. Agora, daqui para frente, eu acho que o Daniel Nepomuceno não vai, opinião minha, não vai definir por um diretor de futebol esse ano. Ah, vamos trazer alguém esse ano. Não sei quem que vai ser. Vamos trazer. De repente ele traz. Estou falando eu. Acho que ele não vai fazer isso. De repente ele faz, mas eu acho que ele não vai fazer. Ele vai ficar com essa turminha que está trabalhando lá. Então, esses que estão trabalhando e o presidente, a atitude tem que vir deles. Porque as entrevistas do Roger também, gente, elas são cansativas. O Roger é muito inteligente, muito articulado. Ele sabe envolver coletivamente aqueles que participam da entrevista. Ele sabe procurar justificativas que você acaba pensando, depois você vê que ele falou nada com nada. Água de salsicha, que eu chamo. Água de salsicha. Então, eu estou vendo um Atlético, quando eu digo aqui, e o Maurílio me contesta, que com 10 rodadas eu desenho o campeonato, com 10 eu desenho. Eu desenho do 7º lugar até o 1º e daí para trás. Eu desenho o campeonato. Posso? Você não é pitonisa, não é profeta, posso errar em 1 ou 2, e dá, você errou, tá vendo? Tá, errei. Mas eu desenho, com 10 rodadas, estamos na 6ª, né? Com 10 eu desenho a rodada, eu desenho o campeonato, com 10. E para quem brigava pelo título e era favorito no Brasil inteiro, já tem 10 pontos do líder, tá ficando muito difícil. E o Cruzeiro? O Cruzeiro contra o Atlético Goianiense. Não pegou nenhuma Brastemp. Pegou um time que estava arrumadinho dentro de campo, bem fechadinho, bem posicionado. O Doriva fez um esquema. Eu não gosto desse negócio de 4-4-2, 10-1, 4-1, 4-1, que foi o jogo do Atlético ontem. Eu não gosto disso, não. Eu vi um time bem posicionado, tranquilo. Quando tinha o contra-ataque, saía, e em 2 ou 3 oportunidades saiu até com um certo perigo, mas eu vi um Cruzeiro não tomar susto no jogo, dominar a partida inteirinha, jogar um futebol bonito, de toque de bola, não errava passe. A dificuldade do Cruzeiro era exatamente abrir uma brecha para entrar nesse time que veio bem posicionado, fechadinho. O time do Cruzeiro jogou, as peças jogaram, e eu comentei com o chefe que estava do meu lado. Olha, tá difícil fazer gol no Atlético Goianiense, mas o Ábila, por exemplo, não tem bola nele. O Thiago Neves joga o futebol que tá muito bem, o Robinho tá muito bem, o Ariel Cabral nem se fala, o Lucas Romero tá lá como volante, foi ajudar lá atrás na zaga, dava o bote certo, não errava uma, os 2 laterais bem, o Diogo Barbosa desequilibrando, mas não estão encontrando, não tá dando a bola não tá chegando no Ábila. Eu falei isso pro chefe. No intervalo eu falei, e não tinha visto movimentação de ninguém. A solução do Mano é uma só, é o Alisson. Porque ele tem habilidade individual dele para desconcertar uma defesa. Aí o chefe falou, ele desceu. Não foi isso que você me falou? Ele desceu. É o Alisson. Agora, vou tirar por eliminação. O Cruzeiro, todo mundo está bem. Tem um que está destoando. Rafael Marques. Aí, o que nós falamos? Rafael Marques. O Rafael Marques vai sair. O Mano estava lá na beira do gramado, viu a mesma coisa. Sacou o Rafael Marques, o Alisson fez o papel dele, sofreu o pênalti, que na televisão achei que foi pênalti. Na televisão.
Eu também não estou dizendo para você que acha que não, que foi pênalti. Eu estou dizendo que eu achei que foi pênalti e com a jogada do Thiago Neves e do Alisson, o segundo gol do Ábila, que fez 2. Não tinha feito nenhum no primeiro tempo. O primeiro dele, né? No primeiro tempo não tinha feito nenhum. Depois, mas o primeiro do Ábila, depois o segundo foi de pênalti. O primeiro e o segundo de pênalti. O primeiro a jogada do Thiago Neves com o Alisson e depois o segundo pênalti no Alisson. Gostei muito do Cruzeiro. Eu, particularmente, gostei muito do Cruzeiro. Eu vou ter gente me contestando. Ah, você gostou? Gostei. Porque eu falo sempre aqui, ó. Eu falo aqui nesse programa sempre, ó. Falo aqui todo dia. O Cruzeiro tem elenco e o Atlético não tem. Eu falo isso aqui todo dia. O Cruzeiro tem elenco e o Atlético não tem. O Mano olha para o banco, ele mexe e dá certo. Uma vez ou outra dá errado. Mexe e dá certo. Tem elenco para chegar e vai chegar. Tem elenco para chegar e vai chegar. O América é aquele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Só Deus sabe o destino dele. Então, minha gente, eu vou pedir mais uma vez aos nossos telespectadores, aos nossos parceiros, a compreensão e agradecer aos nossos parceiros. Viu, o meu caro Thiago, não precisa nem colocar na tela, não. Quero agradecer ao BMG, a Marieta Sanduíches Leves e Sucos, agradecer a Silves Advocacia, abraçar o doutor Adriano, quero agradecer ao seu Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, com promoções sensacionais, agradecer ao Padre Lucas Almeida, agradecer ao Danilo, do Poço São Pedro, agradecer ao Antônio e ao Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos, e Fowler, móveis hospitalares para vender e alugar. Quero agradecer, olha, meu amigo, você que está em casa sentadinho aí, você tem plano de saúde, não tem? Eu também tenho, graças a Deus. Graças a Deus, não tem? Agora faz um plano funerário, senão você está ferrado. Porque você vai e deixa uma baita de uma dívida para sua família. Você deixa uma baita dívida para a família, faz. E a Pax Minas está lá à sua espera. Um grande abraço para o doutor Roberto, para todo mundo da Pax Minas. Um abraço ao presidente do Cruzeiro e ao Marconi Barbosa, com com todo o planejamento para reativar o sócio-torcedor do Cruzeiro e as promoções que são feitas no marketing do Cruzeiro. Grande abraço para essa turma. Então, minha gente, um abraço para o Danilo, do Poço São Pedro, que tem a melhor gasolina do Brasil, que é a DT Clean, e aquele queijinho, que beleza, eu tenho um lá em casa, ganhei dele. Tem uma netinha, já comeram ele todo, inclusive eu. Sensacional, sensacional. Poço São Pedro e Posto Funil. Doutor Maurílio. Estou aqui ao lado do Rui Guimarães, aqui eu não vejo há muito tempo, mas tem notícia que ele está bem, que superou alguns problemas, mas está aí com aquela urbanidade peculiar. Ele conseguiu uma coisa que a gente não consegue, eu pelo menos não consigo. Eu não consigo, eu trabalho a vida inteira para empatar. O homem está com dinheiro no banco, saindo pela... realmente, até saindo Não faço isso, não, que eu perigo. A extensão da carreira dele, técnico, preparador físico, comentarista de nome, então já deve ter amealhado alguma coisa para ficar tranquilo, sentado na poltrona pro resto da vida. 6 casamentos aqui. Olha, eu vi o Afonso falando aí, aliás, falou bem hoje, né, Afonso? Você estava com a verba 25 minutos, você é o dono, você... Valeu, a questão é a seguinte, Mas o cara que é dono do programa, ele pode fazer isso. Eu trabalho numa televisão, se eu falar 4 minutos seguidos, 5, eles começam a fazer polichinelo atrás da cama. É isso aí. Calma, rapaz. Essa é a vantagem. Eu me lembro do Monteiro Barateiro que falava do patrocínio. Eu ralei muito para chegar nisso. O Monteiro Barateiro falava que Deus tem de algum lugar de bom, que ele falava, eu patrocino ali, porque ali eu chego e falo a hora que eu quero. Quiser, né? Mas não é isso não. Você falou coisa certa, eu tenho alguma coisa que contrapõe isso, mas eu queria fazer um apanhado seguinte. América. Para mim, o fim de semana do futebol mineiro foi terrível. Inclusive o Cruzeiro, que ganhou. Ué, foi ruim? Terrível, porque eu não vi essa maravilha, essa Brastemp, que todo mundo fala, não. Ganhou de um time que está lá na tabela, está lá para baixo. E outra coisa, ganhou duro, e foi duro para ganhar. Pô, se tivesse feito mais um gol, o Cruzeiro era no quarto colocado, hoje é o sexto. E daí, não tô Mas dizendo... é o sexto aí. E se ele estivesse na liderança, meu amigo, eu falaria a mesma coisa.
É pelo que está se vendo lá. Foi uma vitória que melhorou o astral da turma lá, o ambiente. Porque se empata, tinha gente aí querendo pegar a cabeça do técnico. Mas por que não? Ué, Você não reclama, tá? O grande teste do Cruzeiro, viu, Flávio? Você vê, é contra o Corinthians agora. Esse é o teste. vai ser contra o Santos, Maurício. Não. Lá na Vila Belmiro. Flávio, deixa o Maurílio falar. Vamos lá. Falou do Cruzeiro e se toca lá. Não, mas vamos lá, Maurílio, vamos lá. Mas não muda mesmo, né, rapaz? Mas olha, eu estou dizendo o seguinte, a América, o técnico está com a mania de poupar jogador. Depois o Rui, que é preparador físico e técnico, vai explicar o porquê desse negócio de nego se rebentar no início, no meio do ano. Para todo lado do Brasil. Isso aí não se viaja, ele tem uma explicação mais plausível para isso. Poupou o Magrão a semana passada e foi duro para o América ganhar. Dessa vez ele poupou o Juan e o garoto lá do meio de campo, que não estou lembrando o nome dele agora, mas são titulares. E o América entregou fácil o jogo, quer dizer, não tem muito comentário. Talvez por erro do técnico de avaliação. O Atlético nem se fala, que você já falou tudo. Você falou que não ia falar em análise individual, mas você mencionou aí as duas torres gêmeas lá de trás, que bola por baixo, então, um perigo, né? Passa até debaixo da perna dele. E erro de posicionamento. Além de tudo, eu acho que o Atlético também está faltando um pouco de empenho, sim, desses veteranos, dos líderes da equipe. E, mais ainda, as contratações do Atlético, que o Atlético está decantando aí, que são boas, o Valdívia eu espero que não seja um outro Guilherme, hein? Jogador de lampejo, que é bom de entrevista e tudo, mas que tem contestações, porque é um jogador que veio com o nome todo e ontem já foi substituído porque o time está numa draga danada e não está engrenando. E com respeito ao Cruzeiro, eu já falei que, apesar da vitória, que melhorou muito em decorrência dos pontos conseguidos, ainda não convenceu. E o campeonato em si, a essa altura, os três que eram os indicados mais credenciados a ganhar, Flamengo, Atlético e Palmeiras, estão tudo aí vivendo as agruras de uma disputa que não tem ninguém muito melhor do que o outro, não. O Corinthians, mais regular, sem muitos compromissos e com menos contusões, está na frente. O Grêmio, que manteve uma base, também está na frente. Mas não quer dizer que não vai haver uma queda no decorrer do campeonato. O Strick falava muito isso. Todo time que começa muito avassalador, chega no meio, costuma dar uma arrefecida e aí enseja todo mundo a jogar. Então eu acho que, embora você disse aí que você aponta logo na 7ª rodada quem vai chegar, eu ainda acho que... Na 10ª. Na 10ª, eu já vou na 20, na 20ª. É porque o campeonato tem 38 rodadas e essa altura, quem tem lenha para queimar, quem pode consertar os erros, conta um dia, contrata outro, contrata aquele para ninguém contratar, vai ser o poder econômico que vai agir. E com certeza vai conseguir, porque no frigir dos ovos preponderam aqueles de sempre, né? Mas time de meia boca não vai para frente de coisa nenhuma se não conseguir pontos nessa fase preliminar. Eu vou pegar o Eduardo Panz na ponta e sugiro ao Eduardo que faça comentário dele com o Flávio, o chefe Matusalém, o nosso Guimarães, o próprio Maurílio. Se quiser dar uma parte, conversa com você durante os seus comentários para que haja um diálogo, que não seja monólogo. Vamos lá. Sim, senhor. Um abraço a todos. Ouvi atentamente o Afonso, o Maurílio. A minha opinião vai mais ali em favor, ao encontro da do Maurílio, não discordando do Afonso. Acho que ele falou do Atlético. Ele falou de forma enfática e pesada, mas é preciso o pessoal do Atlético ouvir esse tipo de comentário, porque às vezes tem diretor, tem torcedor que só gosta de ouvir o que ele quer. Às vezes, se você ouvir o que você precisa ouvir, dói, mas pode ser que seja melhor. E eu estou lendo aqui uma apostila que o Rui Guimarães trouxe de frases. O livro dele também está aí. Aliás, são quase todas as frases. Eu li todas, eu separei duas, para não ficar longo, e que eu acho que encaixam perfeitamente. E são duas frases que eu defendo aqui nesse programa há muito tempo, e integrantes daqui batem boca comigo. A primeira delas, campeonato, pontos corridos e Copa. Eu acho completamente diferente.
Tem gente que discorda de mim. Copa mascara defeitos. Competições de pontos corridos mostra mais os defeitos. Perfeito. A outra é camisa e folha salarial não ganham mais jogos. Tem gente aqui que acha que ganha, que é obrigação só porque ganha mais. Não ganha, não. Isso não existe mais no futebol. Existiu lá na década de 30, na década de 40, na década de 80. Hoje isso acabou. Acabou aqui, na Europa também já acabou. Então é bom ler coisas dessas e elas se encaixam exatamente nisso. Porque a folha salarial e a camisa do Atlético são infinitamente superiores à do Vitória. Você sabe por que eu fiquei pegando essas frases aí, vendo, às vezes, nas preleções, e alguns jogadores compilavam. E eles passavam para mim. Um deles foi o Jorge Fossati, que foi até técnico da seleção do Uruguai. Sabe o que acontece, o Eduardo e amigos, com relação a esse negócio de mascarar e tal, negócio de Copa, uma diferença muito grande. O problema, se fosse folha salarial, se fosse pesado, Corinthians caía, Palmeiras caía, Atlético caía, Vasco, Botafogo, Grêmio. Qual outro grande caiu por aí agora? Inter. Inter, né? É isso mesmo. O mais recente. Vasco. Não, o Vasco não estou nem contando mais, porque o Vasco está numa draga, como você fala. Mas você pode colocar na sua apostila ali uma frase do Eduardo. Qual? Ele diz o seguinte, e eu gosto muito dessa frase, porque eu bato nisso aí, e bati aqui. Quem tem... Ah, mas não é minha, não. É do Enio Andrade. Do Enio Andrade? Então, desculpa. Então, do nosso Enio Andrade, porque você trabalhou com ele. Demais. Não, então, mas você trouxe de volta, você trouxe a frase. Quem tem medíocre no banco, usa. Quem tem jogador ruim no elenco vai acabar usando. Quem tem medíocre, jogador ruim no banco, usa. Se bem que a palavra medíocre... medíocre é médio, né? É médio, né? Quer dizer, então... É ruim mesmo. Mas aqui, não, Rui, se tem uma palavrinha que eu não gosto de usar no futebol, que muita gente usa, é obrigação. Ninguém tem obrigação de vencer. Você tem a obrigação de vencer em relação à tabela. O Atlético tinha a obrigação de vencer porque ele está lá embaixo. Certo. Agora, tem o adversário. O adversário também tem que vencer. Isso aí, tem o outro lado. Esse negócio de o Atlético os jogadores ganham mais que o Vitória, então ele tem que ir lá e tem obrigação. Não é obrigação a pinóia. Ele tem obrigação em relação à tabela. A tabela tem, ok. É igual o Cruzeiro com a Chapecoense. Quem tinha obrigação de vencer era a Chapecoense. O Cruzeiro tem a maior folha salarial, o time é melhor, mas a Chapecoense, que se não vencer, seria eliminada. O jogo acabou 0-0, ela foi eliminada. Então são coisas no futebol que a gente vai analisando, vai aprendendo. Eu sou jovem, eu aprendo. Agora, o Afonso falou a questão do elenco, que o Nepomuceno contratou certo. Não contratou tão certo assim, não. E eu, nesse ponto, eu sou muito frio. Me desculpe quem vai ficar com raiva de mim, quem não vai. Mas a partir do momento que o Nepomuceno percebeu que não poderia contar com o Maluf, já deveria ter ido atrás de outro diretor de futebol, sim. Porque se é uma empresa e você tem um diretor e ele adoece, você não fica 1 ano e meio sem diretor. Você contrata outro para o lugar dele. Você não tenta remar sozinho, não, que vai dar errado. Ainda mais dividindo secretaria municipal de uma cidade do tamanho de Belo Horizonte. E acaba dando errado, acaba vindo muita coisa errada, como esse Danilo, que era reserva do Brian no América e chegou para o Atlético para jogar. E a gente já falava há muito tempo. Ele não serve como meia, não serve como atacante, e o pior dele é a lateral esquerda, que é a posição de origem. O Elias, que o Afonso citou aí, eu não chamo mais o Elias de volante. O Elias não é volante. Porque todas as vezes que ele precisou jogar de volante ao lado do Carioca, ele foi muito mal. Quando ele joga de meia aberto pela direita lá, ele vai bem. Então acabou esse negócio. O Elias não é volante. Quando ele vai jogar de volante, ele está improvisado. Agora, Eduardo, só interrompendo você para ver o seguinte. Aí o Afonso falou aí, Atlético, eu vi o jogo também. Vi o jogo todo. Meu cunhado, inclusive, é um doente pelo Atlético, sou obrigado, estou na casa dele, sou obrigado a ver o controle remoto ficava com ele. Não, ele ficava lá, então não tem jeito de não ver outro jogo, a não ser esse. Mas me dá uma explicação, você que está muito atento aí, Afonso, Maurício. Concomitantemente, às vezes, o Atlético joga no jogo do Avaí ou do Figueirense. E eu estou trabalhando. Então não posso ver. O que eu posso ver à noite é os lances, é o gol, entendeu? Então não posso ver. Mas como é que o Atlético, com esse mesmo elenco, foi o melhor da Libertadores? Porque na Libertadores o Atlético não teve desfalque. O Atlético jogou a Libertadores junto com o Regional. Regional. aí vai... E pegou um grupo fraco também, aí né? vai em conta eu dizer Flávio, que assim, não qualquer... existe grupo fraco em Libertadores. Mas eu acho que... Não existe. O Cruzeiro foi eliminado pelo Nacional do Paraguai na Sul-Americana. Ô, Eduardo. Não, é o negócio que eu falei. Acabei de Acabou, falar. acabou a camiseta. Acabei de falar, veio a palavra. Mas também pegou um grupo. É Eduardo. Libertadores, Flávio. Eduardo, só falar um negócio aqui a respeito do Erasmo, enquanto eu estou lembrando aqui, porque o Afonso citou ele aqui. O Marcelo Araújo, para quem vai meu abraço, o Eduardo, lembra quando eu falei aqui?
quando o Atlético contratou o Eraso, há 2 anos atrás, aproximadamente, eu falei, olha, esse Eraso saiu lá do sul do país, porque em todos os clássicos, contra Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Atlético, aquele Mineirão foi um vexame, ele entregou o jogo. Ele é ruim. Quando eu falei aqui, eu fui criticado pelo Marcelo Araújo ainda no rádio. Não, você falou realmente. Eu falei, Isso é culpa entendeu? de Há 2 anos. Pra mim ele é culpa acabou de com o Grêmio. empresário. Ele acabou com o Grêmio lá no sul. Tem que ter muito entendeu? cuidado Esse com é o o futebol do empresário. Eraso. Tudo bem, Sou contra o mas empresário. a pergunta, só respondendo rapidamente a pergunta do Rui, o Atlético não tinha desfalques na Libertadores. O Atlético no Campeonato Mineiro não teve desfalques. É o que eu falei no último programa. O campeonato mais importante no ano no futebol brasileiro é o regional, né? Porque o regional não tem competição junto, você pode usar seu time. O campeonato regional é uma maravilha. Aliás, devia ser o melhor campeonato do mundo regional. São 4 meses de campeonato regional, na temporada de 10. Coisa incrível. O campeonato regional é uma maravilha. Foi o único campeonato que o Atlético pôde usar o time titular. Porque agora só vem as porcarias, brasileiro, fase final de Libertadores. Isso não Copa presta. do Brasil. Aí pode pôr time reserva. O que importa mesmo é o campeonato regional. Estou sendo irônico, tá, gente? E para terminar da minha parte, em relação ao Cruzeiro, ontem o Cruzeiro jogou bem. Jogou bem, a gente tem que salientar que o adversário era o Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense estava organizadinho. Então tem que valorizar a vitória do Cruzeiro. Foi bem. O Thiago Neves, que foi muito mal nos últimos jogos, deu resposta dentro de campo, jogando bem. E o jogo de ontem serviu para algumas coisas. Para o Mano Menezes entender que zagueiro, mesmo que seja jovem, da posição, é melhor do que improvisar um volante na zaga. Que o Ábila é o artilheiro do time dele, é o cara que faz gol e precisa ser titular. Que o Thiago Neves me mostrou que ele pode ter bola. Agora, gente, o Cruzeiro ganhou do Atlético Goianiense ontem e não tem que comemorar que está em 6º lugar do Campeonato Brasileiro, não. O Cruzeiro é muito maior do que isso. Tem que estar brigando lá em cima e outra. O Cruzeiro já teve atuações bizarras esse ano. As 2 contra o São Paulo, as 2 contra a Chapecoense, as 2 contra o Nacional do Paraguai. O Cruzeiro não tá essa mil maravilha também não, porque ganhou do Atlético Goianiense ontem não. Vamos com calma, o Cruzeiro tá devendo demais, tem jogado mal, o Mano tá com a corda no pescoço, o Roger também. Então o futebol mineiro, por isso que aí eu vou mais de acordo com o Maurício, o futebol mineiro tá passando por uma fase muito ruim e que a gente está se contentando com muito pouco, como uma vitória com o Atlético Goianiense e a 6ª colocação no Brasileiro. Ok, eu queria falar uma coisa aqui, Eduardo. Na segunda-feira eu disse aqui que o presidente Gilvan Pio Tavares foi à Toca da Raposa e conversou 1 hora com o Mano, as portas fechadas. Eu falei isso aqui na segunda-feira. E falei, olha, a partir de hoje, vocês vão ver um novo Cruzeiro. O Mano reuniu o grupo. O Mano sentou no gramado com os jogadores, certo? E, segundo o presidente, ele fez o Mano ver algumas das coisas, que o próprio Mano falou assim, olha, foi bom o senhor ter me falado isso, que a partir de O que agora... o presidente fez? Aquilo que o Feliz Fazia. o Elias Calil fazia. Elias Calil fazia. Cartolada, viu, Maurício? Cartolada, foi isso que ele fez? Exatamente. Então ele chamou o Mano, e o Mano foi humilde para aceitar, e aceitou as ponderações do presidente, porque o que o presidente estava vendo, ele estava de fora, ele estava pegando a torcida reclamando, a imprensa reclamando determinadas coisas. A partir daí, o Cruzeiro fez um jogo com o Bahia, ele errou ao colocar o Henrique de zagueiro, né, que ele poderia ter colocado o Murilo. Mas o Cruzeiro, contra o Bahia, mesmo com 10, fez uma partida muito melhor do que vinha fazendo. Teve chances, inclusive, de ganhar o jogo da Bahia. Aí, Flávio. O Bahia perdeu 6 chances. Mas o Cruzeiro teve chance também. Flávio, o Cruzeiro com teve 10. uma chance Não, com o Thiago Neves. O Cruzeiro estava com 10. Não mascare o futebol mal apresentado. Mas o Cruzeiro jogou melhor contra o Bahia. O Bahia entregou a bola pro Cruzeiro, tava ganhando e saiu na boa e perdeu 2, 3 Mas gols deixa eu na falar cara, com você, o Cruzeiro e foi o Cruzeiro muito melhor. criou uma chance Mas foi contra o melhor Bahia. contra o Bahia do que o jogo contra a Chapecoense. Mas se fosse pior que o jogo com a Chapecoense, Então, pelo mas amor de Deus. E ontem o Cruzeiro foi outro time também. Foi muito melhor que o time da Chapecoense. Ô Flávio, Certo? Só um pouquinho. Isso foi. O Cruzeiro foi melhor ontem do que o jogo da Chapecoense. Então, acontece que o Cruzeiro ontem, o Mano deu a justificativa dele, o Alisson, por exemplo, que é um jogador que eu acho que é muito importante. Tem gente aqui que contesta o Alisson, diz que o Alisson joga de cabeça abaixo. Ontem foi decisivo no jogo. Eu acho ele que entrou e mudou a história do jogo. O Alisson hoje é o melhor jogador do Cruzeiro. Exatamente, entrou e mudou a história do jogo ontem. Eu acho ele Ontem, muito bom jogador. ontem o Rafael Sobis, aliás, o Thiago Neves, foi outro jogador, com garra, lutou, brigou, dividiu bola. Deu a resposta certo? dentro de campo. Deu resposta dentro de campo. Flávio, Então, só um é minutinho isso aqui, que a Flávio. torcida quer. Só um pouquinho, você vai ter seu tempo. É isso que a torcida quer. isso aqui Quer é ver o mais time papo. brigando, quer ver o time disputando bola, quer ver o time não correndo da bola dividida. E se o Cruzeiro jogar assim daqui pra frente, eu tenho muita esperança no time do Cruzeiro. Principalmente quando recuperar alguns jogadores. eu vi ontem, ó, Afonso, o pessoal elogiando o time do Cruzeiro, porque teve posse de bola, não errou passe. Você mesmo, durante a jornada, falou isso várias vezes. 500 Valeu, passes. Que o Cruzeiro não errava passe Ué, ontem. não errou passe. Não errou passe ontem. Mas eu vou falar com o seu negócio. Isso tudo é culpado é humano.
Entendeu? Por o Cruzeiro Ele não é acertar ontem. rapaz? O Cruzeiro não é rapaz. Sabe Ele- por quê? o O culpado é o Mano. Ué. Porque o Mano é o responsável daquela besteira que ele fez com o time do Cruzeiro. Ô, Eduardo, você há de convir comigo. O Mano pegava um meio de campo, colocava no lateral, tirava um meio de campo, colocava poder jogar antecipado, colocava como camisa 10, pegava um meio de campo, colocava com o zagueiro, ele fazia uma salada. Mas isso de que o tudo com presidente Cruzeiro. conversou com ele. Ontem, Isso ele o presidente simplesmente conversou com colocou ele, cada Otávio. um na sua posição. Por isso o Cruzeiro teve um pouco de entrosamento. Eu tô igual você, eu não me iludo com esse jogo de ontem, não. Não me iludo, não. E eu, durante o jogo lá, eu falei com o Afonso, olha, Afonso, a gente estava comentando, eu falei, quando tinha que fazer a substituição do Cruzeiro, o Alisson, eu continuo com a minha opinião, ele não é jogador para ser titular do Cruzeiro. Eu vou bater nessa tecla até todo mundo entender. Ainda bem que Agora, eu ele tô sozinho. entrando no segundo tempo, como ele entrou ontem, ele acabou com a partida. Ah, ele é Entendeu? jogador do Ontem ele segundo acabou. tempo. Ô, Tá Afonso, o Alisson, ele não faz um bom início de partida em nenhum jogo do Cruzeiro. Na eu não sua vejo. opinião. Ô, Não, Mano, eu escuta tô o Matusalém, não, viu, Afonso, Mano? Na sua eu opinião. estou em todos os jogos do Cruzeiro. E eu não. Em todos do Atlético e do Eu não. América. Eu tô vendo lá. Não é possível que só eu tô vendo errado. Só você. Matusalém, Que ele é um bom jogador, Só é. você. Matusalém, Entendeu? Eu não e vou discutir. O Alisson sofre do mesmo mal que o Rafael Carioca sofre no Atlético. Qualquer problema no Atlético, o culpado é o Rafael Carioca. Que é prata da casa. Se ele não... Não, o Rafael não. Se o Rafael Carioca não joga, ele é culpado porque ele não jogou. O Alisson, qualquer problema que acontece no Cruzeiro, se não teve gol no jogo, a culpa é do Alisson. Não, o melhor agora é que não tá tendo contusão. O Alisson, Pelo menos. o Alisson tem sido, nos últimos jogos, o melhor jogador do Há Cruzeiro. muito O tempo. jogador mais importante do Cruzeiro. Ele tem sido mais importante que Thiago Neves, do que Ábila, O melhor é do que Arrascaeta, Rafael indiscutível, Sobe. que tá O fora do Arrascaeta campo. não tá jogando. Tá jogando, Marcelo. tá jogando agora. E antes de machucar, ele caiu de produção, principalmente depois da saída do Robinho. Quando estavam todos jogando em condições, Robinho era o melhor, Arrascaeta também junto. E o Alisson jogando no lugar do Thiago Cê Neves. sabe- Hoje o Alisson tá bem, gente. Eduardo, sabe o que eu penso do Alisson? Com relação à minha experiência, a minha do Afonso e do Maurílio? É aquele A do tipo... Flávio também, que o Flávio é velho. Não, o Flávio até parece mais novo, mas o Flávio é meio desligadão. Só parece. Então, sim, são aqueles jogadores que fica sempre questionado num time e quando vai para o outro, chega a seleção brasileira. Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, quem mais? Lembra aí. Que questionado, Edilson, Edmundo. Capetinha, Edmundo, entendeu? Então, é um jogador que sabe jogar Reinaldo. e fica... Não, Reinaldo que Reinaldo. Ah, pelo amor de Deus, você tá falando é extra. Aí o Reinaldo é extra, pô. O Reinaldo tá fora disso aí, ó. Né? Mas tá doido botar Reinaldo nesse bolo aí? Não queria ver o que você ia falar. Mas tá doido, é? Reinaldo Tostão. foi o jogador mais inteligente que eu trabalhei na minha vida e não vou ver nunca mais ninguém ser mais inteligente que ele. Sempre falou Não isso. existe. E outra coisa, eu estudei Pelé, tá? Nós estudamos Pelé na escola. 1 ano estudando Pelé com o Zé Teixeira, com o Júlio Mazei, impulsão vertical, impulsão em movimento, não sei o quê, visão somática, visão periférica, tudo. Olha, e o Pelé, ele reunia, aproveita, eu adoro falar do Pelé, porque os caras metem pau no Pelé, eu não aguento. Então o Pelé reunia 90% de habilidade, 90% de agilidade, 90% de velocidade, 90% de resistência e 90% de inteligência. E Por isso... malícia. Não, pois é, Tô mas voltando a aí, isso aí mas no aí, bolo, mas aí mas- mas tá no Então bolo. ele tinha 450% de aproveitamento. Não, por isso é que o Pelé... Não, porque, por exemplo, o Reinaldo, vamos comparar o Reinaldo. O Reinaldo tinha o quê? 60% de velocidade, né? 60% de resistência. Em compensação, o Dari tinha 100% de 20% de velocidade. força física. Tá, mas tinha... O Reinaldo 100% tinha de 9. A inteligência. inteligência dele é demais. Então é uma coisa absurda. Tostão. Era uma coisa absurda. E eu estou falando de cadeira, primeiro porque eu trabalhei com o Reinaldo, né? E o Afonso também estava na época lá, não estava? Muito tempo. Eu também estava lá nessa tempo. época. Muito senhor. Não, tempo. você era mais Muito, Cruzeiro. com o Marcelo Oliveira. Não, o Atlético também. Eu Ô, cobri Ô, o- Rui, eu só citei esse exemplo porque ontem no jogo do Então. Atlético, a partida que o Eraso fez, o Felipe Santana no primeiro tempo, ele errando, furando tudo quanto é bola. A partida que o Danilo fez, e a lateral direita toda improvisada, um monte de gente só falou do Rafael Carioca. Aí pinçaram um lance dele de 30 segundos do jogo, que ele tá andando no segundo tempo, e falaram que ele é isso aí. Gente, estão pegando pesado. E do Alisson a mesma coisa. Se o Cruzeiro perde 2 ataques seguidos, o Ábila chuta a bola para arquibancada, se o Thiago Neves erra um passe, a culpa é sempre do Alisson. Do Alisson. Não. O Cruyff, que foi um dos maiores treinadores, que eu tenho muita publicação do Cruyff, deveria ter trazido para você também, do Cruyff, que você ia gostar muito. E ele era técnico de um time e o Lúcio jogava, o Lúcio zagueiro, jogava e falava assim, deixa o Lúcio livre, porque ele não sabe sair jogando, ele vai dar um chute para frente. Aí a gente toma a segunda bola e sai tocando. Então, zagueiro hoje no futebol, até mundial,
não existe mais os Gamarra, o Luizinho, o Mauro Galvão, o Figueroa, o Anchieta, trabalhou comigo no Avaí. Quem mais aí? Fala aí. Tem um monte. Aí. Baresi. geral. Baresi. Época, Não existe mais em épocas isso. remotas tinha o Murilo Silva aqui, que me Mas isso aí eu não lembro, não. Vai tomar banho. Eu sou velho igual, mas não sou igual também, não. Então é o seguinte, hoje futebol virou rebatedor o zagueiro, rebatedor, sacrifica o meio de campo, E o pior totalmente de tudo, o meio de campo. O pior de todo, tá certo? Rui, o pior de tudo, o cara dá um bico na bola e a torcida costuma bater palma. Não, Eu pior não é aguento. isso, pior não é isso, Maurício. Por isso que eu falo, às vezes eu tava fazendo um programa, acho que aqui com o Afonso mesmo, e o Júnior Brasil, muito meu amigo, e ele estava acompanhando o programa, falou, Rui, você tá muito ranzinza, pô. Você é um cara alegre, mas eu não estou mais com paciência. Ô, Rui, você pegou a tá zaga. entendendo? Aí o zagueiro vem, o cara vem, o zagueiro vem, chuta, pega aquela bola, chuta pra como é que é? Pra arquibancada, e faz assim, ó. Aqui, mas que é isso? Você pô? pegou a zaga. Mas tá aí. louco, rapaz. Você pegou a zaga, você esqueceu de citar. Qual? Zezinho Figueiredo e Osíris. Não, o Osíris não tanto. O Zezinho Figueiredo era bom jogador. Era bom Ó, o jogador. Reinaldo sofreu com ele. O Luizinho foi o melhor de todos, desses que eu citei, foi o Não, Luizinho. Zezinho Figueiredo e Osíris eram Porque horríveis. o Luizinho, Eduardo, você não pegou o Luizinho jogando. Eu trabalhei no Vila, bola o descia Vila montou um redonda. timaço lá, no final, lá, para subir para a primeira, que estava na segunda. E o Arthurzinho veio. O Arthurzinho jogou muita bola. Mas jogou muita bola. Corinthians, Vasco, Seleção Brasileira. Aí o Arthurzinho falou assim, engraçado, eu joguei contra esse cara uma porção de vezes, mas ele facilita muito. Ele pede licença, dá licença. Dá licença que eu vou sair com a bola, dá licença e tal. Então, quando o Atlético fez um meio de campo, que eu já estava trabalhando nos times do interior e enfrentava o Atlético, que era um sofrimento danado, e é um cara que é muito meu amigo, começou no Avaí, o Zenon, o Luizinho saía com a bola dominada e entregava para o Zenon. Olha, entregava para o Zenon com a bola arrumada, meu filho, é meio gol. Então, o que eu fiz no Cruzeiro numa decisão? Que o seu pai estava lá e viu. O que eu fiz na decisão? Eu O Flávio também estava lá. Eu, na preleção, os caras quase caíram para trás, aquela diretoria de italiano lá, quase caíram para trás. Na preleção, disse assim, Vanderlei, você vai marcar o Luizinho. O cara quer ser campeão, manda o centroavante marcar o Beck, vai marcar o Luizinho. Impede todas as ações ofensivas do Atlético. Marca o Luizinho. Luizinho ia pro túnel, porque ele é muito meu amigo, né? A mãe dele trabalhou comigo lá no colégio, em Nova Lima, e ele chegava no pé do túnel, covarde. Mata um Filho negócio da na fonte, Dutra, né? filho da Dutra, covarde. Sabe? Você não vai jogar, Luizinho, você não vai jogar, meu filho. Mata na fonte. Matei lá na fonte, então. Então hoje não tem, aí você está falando assim, Felipe, bom, não vou falar de Felipe Santana não, tá? Ele deu uma furada Começou no Figueirense. na área que... Mas aqui, e aí o comentário do Afonso... Não tem saída de jogo, meu querido. Exatamente. E aí o que eu acho que o Afonso falou de mais importante é que o atleta estava com o setor, a primeira linha do atleta toda reserva ontem, né? Os dois laterais e os dois zagueiros. Só que do meio pra frente o Atlético não tinha só brucutu, Mas, não. Você Eduardo, tinha Robinho, você tinha Fred, você tinha Valdívia, você tinha Marlone e nenhum deles jogou bola. Eduardo. Nenhum deles. Eles não conseguiram trocar uma tabela, não fizeram uma triangulação no jogo contra o Vitória. De uns tempos pra cá, Eduardo, a função mais importante no futebol é lateral. O Armando Nogueira tinha uma frase. Armando Nogueira não gostava muito desse negócio de tática, não. Ele até meio, Qual que é? Lateral, você falou? ele era até meio... De lateral? Ele falou uma frase sobre os laterais, o seguinte... Porque lateral, quem descobriu o lateral, quem descobriu e fez ele virar ala, foi o Cláudio Coutinho. Não, quem que você está falando? Cláudio Coutinho, capitão Cláudio Eu Coutinho. sei, Ele é que fez essa movimentação, porque o lateral deixou de ser lateral. Exato. ele botou nome, né? Botou não. Mas o cara que era lateral de ofício e desprendido, e com iniciativa, e com personalidade, isso um treinador não tem Porque isso. lá Não. atrás, Você não na pode sua tirar. época, inclusive... Mas você não pode tinha tirar a ponta, personalidade, Tinha não. um ponta direita e tinha Tá. um ponta esquerda. Mas você O não- Newton o ala Santos, tomou isso. 58, Mas você não pode tirar a 58, personalidade. Não, uma vez, por que eu comecei minha carreira bem? Eu ganhei do Atlético lá em Nova Lima de 3-2, 2 gols foi do Evaristo, lateral direito. Lateral, porque eu puxava o Osmarzinho para o meio e deixava o Evaristo passar no corredor. Então o Armando Nogueira falava assim, lateral é a corrida mais longa e a carreira mais curta. Porque o lateral hoje, ele marca, tem que ir lá no fundo para cruzar, voltar para não deixar o cara cruzar. Ainda é criticado. Não é criticar, tem que ter uma condição física boa. Por que esses caras tão ricos aí? Daniel, como é que chama? Daniel Alves. Daniel Alves. Marcelo.
Esse menino lá de Jaraguá do Sul, Mas que é eles o jogam. Felipe, a condição física deles é muito boa, eles são profissionais. Claro. E o Paulo Maurílio pediu, só um minutinho, pediu para eu dar mais ou menos uma explicação, porque esse negócio de jogador tá quebrado no meio do ano, tá. O seu ponto de vista, porque você é Primeiro se faz hoje, que não existia na minha época, a pré-temporada de um mês. Só que na Europa faz igual. Só que lá, quando acaba a pré-temporada, eles têm as mesmas competições, sem o estadual. Presta atenção, sem o estadual. Porque lá, eu já falei aqui, lá tem Copa do Brasil, aqui, Copa do Rei, Copa não sei o que, Champions League, Libertadores. E 38 jogos também. Isso. Não é isso? Então não tem problema nenhum. Só que na pré-temporada começa a inventar hora 1, como é que é? Copa 1, como é que é? Esse negócio aí. Copa ninguém Primeira liga. Liga. Primeira Liga. Primeira Liga. Ah, você está falando E dos outra, Estados coisa, Unidos. e outra coisa importante, tá? Hoje em dia se ganha muito bem os jogadores de futebol, todo mundo sabe. Quem está com dinheirinho no bolso, né? Você sabe, né, Safão? Eu não, eu nunca tenho. Você que tá e tal, o cara vai ali, tá? Entendeu? A compatibilidade do comportamento do jogador com o futebol profissional tem que ser firme. Aí que é a E figura. aí que é a complicação, porque é o latino, é a... Aqui é complicado. Vai lá, é o o homem, o profissionalismo. Cristiano Ronaldo. O Profissionalismo. Cristiano Ronaldo tem uma sala na casa dele, rapaz. Rui. Que ele tem um professor lá para ele. Só que para é isso, citar um rapaz? Ele é exemplo para você atleta. aqui. Só para citar um exemplo para você aqui. Por exemplo, o Sport ontem completou o 42º jogo dele, enquanto que os outros clubes brasileiros fizeram 28 jogos. Alguns Ou seja, 30. nós estamos no Que mês isso, de junho, absurdo. o Sport já fez 14 jogos a mais do que os outros times. Por quê? Porque ela tem Copa do Nordeste, tem campeonato, do e não professor. decidiu ainda o campeonato regional. Do professor? Hein? Professor. Do Do professor. professor. E E sabe, segunda mais equipe- o time europeu que mais jogou na temporada foi o Mônaco. 62 jogos. Você vê, o Sport, nós estamos no meio do ano, ele ainda tem ainda, ele está classificado para a Copa Sul-Americana, ele está classificado para a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro. Ou seja, aonde que vai o futebol E outra brasileiro? coisa, Ainda tem que Eduardo, decidir o campeonato Eduardo, outra regional. Ainda tem que coisa, decidir o regional. Você tem que entender o seguinte, que eu converso muito com jogadores que passaram pelo futebol europeu, quando eles fazem uma pré-temporada muito qualificada, vamos assim dizer, eles passam a manutenção o ano todo. A manutenção não é falta de trabalho. É aquele, sabe, é um pitoque e tal, aquele é um treino tático, para e tal. Se for fazer isso aqui, treinador preguiçoso, aí não dá. Aí tá, entendeu como é que é? Tá impaciência, Ô, né? não dá um Isso é coletivo, profissionalismo. É o entendeu? cara que tem uma função, Já tá- que trabalha de uma coisa, ele tem que estar ali, É. sempre ligado nas obrigações dele. Quer dizer, o cara chega, ele sai de férias, aí ele sai numa gandaia Não, desgraçada. Só um Sai fato da curioso desgraçada. aqui. Só um fato curioso aqui. Um fato curioso, porque é bom para o telespectador para sair da mesmice e esse debate nosso aqui. Aliás, é um debate que eu trouxe há 23 anos para a TV e que eu chamei com o Marcão, que eu não tenho notícias, Deu uma e o coisa. nosso Gleno, que Deus o tenha em bom lugar, que eu trouxe o rádio para a TV. O rádio para a TV. Sem nenhuma produção, sem nenhuma imagem do que está lá fora. É a prosa, é a conversa, é a polêmica, é isso aqui. A minha vida é pautada nisso aí, desde que eu virei comentarista e apresentador. Rui, Fala. explica para nós que você teve notícia, você é de lá, como é que aconteceu o problema do pênalti contra o Avaí do Flamengo, a favor do Flamengo, que depois Ia não me foi dar, isso, ia isso aí. me dar problema. Comentei com o Maurílio que ia me dar problema. Lá. Como é que foi? Mas não foi pênalti. Ainda bem que eu não estou lá, entendeu? É. Porque, claro que eu também tive que dar uma olhadinha também no Avaí e Flamengo, porque amanhã eu já estou escalado, amanhã não. Lá na ressacada é difícil. É difícil. Amanhã eu estou escalado, não, acho que estou escalado para quarta-feira. jogo do Quarta-feira, Avaí. Avaí e Atlético Amanhã é Goianiense. Atlético Goianiense, estou escalado para quarta. Mas não vou para Goiânia, não, fico lá no tubo lá. Mas, Eduardo, se eu tivesse lá ontem, e claro, nós temos um monitor na cabine, e eu ia falar que não era pênalti. Mas não foi pênalti, Rui. Ai, meu Deus do céu, Mas não foi. sei que não foi, Afonso. Aí- Mas tá lá o chato, lá na social, oi, vai, pateta, No mas não telefone. conta. Ô, Mas seu também, filho da... Rui. Você não é havaiano, bababá. Mas também, Rui, tem Você tem não é detalhe. velho, você é mineiro, hein? Eu, mas também tem um detalhe. Você é Se estrangeiro. aquele mesmo lance fosse a Fosse pro favor do Flamengo, Flamengo, era não pênalti. voltaria atrás nem Era com a pênalti. televisão. Pergunta importante pro Rui. Nem com a televisão. Ô Rui, deixa eu fazer uma pergunta para você. O caso do Foi Atlético, por exemplo, tinha um difícil, diretor eu de não tô futebol. respondendo.
Porque eu estou de férias. O Atlético tem um diretor de futebol dos mais atuantes, dos melhores que a gente tinha no Brasil, Sei. o Eduardo Maluf. Certo. Há um ano atrás, a gente sabia que ele não voltaria mais para treinar futebol. Não, pera. Pelo menos aqui. Pera, A gente só um sabe, minutinho. deixa eu te falar, Afonso, Vamos respeitar, só um minutinho. Eu vou respeitar. Só um minutinho, pera aí. Você não pode, só Deus pode, dizer que uma pessoa que tem uma doença há um ano atrás, que ele já está com o futuro dele decidido. Afonso, tem Pelo amor de Deus, não, tem porque eu já vi dois casos, aqui. eu já vi casos muito mais graves, muito mais graves do que o também. nosso Eduardo Maluf e que Então, recuperou. deixa eu só Tem concluir. dois aqui. Para colocar para o Rui. Tava morto. O que eu disse é o eu seguinte, e o Maurício. o que eu quis dizer é que ele teria um tempo longo de recuperação. e Isso que eu não falei teria aqui no tempo- comentário. Não teria tempo para comandar. O Cruzeiro hoje tem um presidente e tem uma diretoria que vai lá e atua. O presidente na segunda-feira falou para o mano, o zagueiro tem que zagueirar, o lateral tem que laterar, essa coisa toda. Até que ponto, certo? Isso é importante para não deixar o treinador sozinho mandar num time. O treinador hoje, ele é cercado de muitos da sua confiança. Você vê que você leva até o meu amigo Dorival Júnior leva o filho, porque também não é bobo de futebol e assim vai. Isso é nepotismo, né? É nepotismo, mas tem que ter, não Verdade. adianta, isso aí é bobagem. Verdade. Porque meu filho não manja muito de futebol, ele é torcedor do Avaí, havaiano doente, mas Aqui, eu tenho nepotismo aqui no programa. claro, nepotismo danado, mas ele é bom. Esse aqui é bom de serviço, esse é bom de serviço. O meu pai me ensinou um negócio assim, quando o cara não é bom, você não fala nada. O Dadazinho. Quando o cara é bom, você... O Dadazinho. Qual? O Dadazinho. Qual O, que é? o filho do Darinho, do meu amigo Peito de Ah, Aço, não. Aí- que ele botou pra jogar. Não, tá doido. É isso que então, que eu tava falando o quê? Aí, A então, respeito da importância de um bom diretor. tem que ter o cara que... Não precisa ser diretor, pode ser até um auxiliar, sabe? Para ficar ali. Porque tem coisas, às vezes, que o técnico de futebol, eu fui 30 anos, de time pequeno, médio e grande, capital interior. Eu sei de vez em quando dá um branco. Eu dei um branco uma vez em Criciúma, gente. Nossa Senhora, que eu não aguento nem lembrar esse negócio. Sabe? Deu um branco assim, tira o Vanderlei. O Vanderlei jogava muito. Vai, Vanderlei. Tal. O Vanderlei pegou a bola, assim, em questão de segundo. Driblou 1, 2, 3, 4, 5, 6, tão na trave. Aí tá eu conversando com um cara que ia entrar no caso do Vanderlei. Que jogava bem demais. Naquela época tinha um timaço, nós tínhamos um timaço. Cruzou, o Edmilson perdeu. Aí pá, não sei o quê. Tá. Aí eu tirei o Vanderlei, pô. Não pode tirar. Eu tava com aquele negócio, porra, foi a maior vaia que eu recebi na minha vida toda. Então, calma, você tem que ter o cara do lado. Calma, chefe, peraí. Calma, vamos ver ali, sei o que e tal. Tem que ter. Não é que você tenha obrigatoriamente. Por exemplo, eu trabalhei com um treinador, que eu defendo ele de. Porra, toda a vida. E o Maurílio era amigo dele, defende também, o Strick. Strick foi um inovador de muita coisa que faz todo mundo hoje. Jantar, Mercedes, alimentação, 2 períodos, papapá, não sei o que, tudo. O Strick não ouvia. O Strick não ouvia nada. Atlético e Vila lá no Castor Cifuentes. E o Strick. O negócio do Dari, tem que pegar aquele negão que eu conheço, babá. O Strick não é ele, o Strick, é o Marcelo, pô. Marcelo que dá assistência pra ele. Quem é Marcelo? Eu conheço Zizinho. Eu conheço Jair da Rosa Pinto, não é assim que falar? Então tá bom, 3-0 para o Atlético, 3 lançamentos do Marcelo e 3 gols daí. Pronto, acabou. Mas Só um rapidinho sobre esse negócio da diretoria do Atlético, querer montar uma comissão, sou totalmente contra. Você Eu tem também que ter, sou contra. Você tem que ter uma pessoa Eu também para sou contra. você poder cobrar. Porque 9 presidentes a gente já viu que não dá certo. Podem ser todos competentes. Domênico, André Figueiredo, Lázaro, Isidoro, todos muito competentes. Mas se você não tiver um para cobrar na hora H, você vai cobrar de quem? Só falando aqui, Afonso, encerrando aqui a respeito também do Cruzeiro, quero dar uma Rapidinho, palavra rapidinho. rapidinho. Se o Mano Menezes fizer o mesmo que ele fez, apesar de ser o Atlético Goianiense, escalando o time, cada um na sua função, o Cruzeiro tem total condição, porque peça tem para bater o Corinthians. Ô, chefe, pelo amor de Deus. Ô, Rui, nós estamos chegando ao final do programa. Tá, muito Muito obrigado. obrigado, viu, Rui? Muito obrigado a você, viu, Afonso? Mais Muito sucesso obrigado lá. mesmo, porque sempre a gente se apresentar aqui, tá mostrando que tá vivo, né? Porque eu já tive um. Quando que vem, você está de volta. Um já me matou na Rede Globo, há uns anos atrás. E agora. Quando você eu voltar tive- de férias, vem trabalhar aqui. Tá, eu sinceramente. No ano que vem, o Rui tá de volta pra Tô Belo falando assim: se por acaso o Avaí cair e o Figueirense não subir, olha, eu não tenho mais idade desse menino para comentar jogo de Série B, mas não. Então você vem para cá, para a Série A. Então você vem vem pra para cá, para a Série Série A. Tá bom, muito obrigado aos companheiros, muito obrigado a você, telespectador, pela companhia. Amanhã tem Os Rabugentos. Aliás, eu só tenho rabugento no programa.
Um grande abraço, gente. Tchau. Obrigado.